Capítulo 33. Mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra, e tocar o shofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Porquanto esta pessoa ouviu o som do alarme do shofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o shofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele, a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que este ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por essa morte. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e pondera-lhes, considerando o que estais comentando, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, como um grande peso de culpa, e estamos desfalecendo por causa de tantos erros, como então poderemos ser salvos e viver? Então lhes orientarás, dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo. Mas sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Por que o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel? Por esse motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios: o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la, se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência. Assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também, quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio: em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam: o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto.
Entretanto, o caminho desse povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém, ó casa de Israel, dizei, o caminho de Yahvé não é certo e direito. Contudo, eu mesmo julgarei cada um de vós conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém e conseguido chegar a mim. Exclamou, eis que a cidade caiu. Curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Yahvé estivera sobre mim, e ele fez com que minha boca se abrisse antes que esse homem viesse a se encontrar comigo pela manhã. Assim a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então, mais uma vez, a palavra de Yahvé veio a mim, dizendo, ó filho do homem, o povo que vive nas terras assoladas e desertas de Israel costuma comentar, Abraão era tão somente uma só pessoa e, entretanto, possuiu essa terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos toda a terra como herança. Ora, então vai e dize-lhes, assim declara Yahvé, o Eterno Soberano. Considerando que costumais comer carne com sangue, ergueis os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramais sangue. Ainda imaginais que recebereis a terra como vossa propriedade? Confiais em vossas espadas, cometeis abominações, cada um contamina a esposa do seu próximo, e ainda acreditam que têm o direito de possuir a terra? Sendo assim, isto lhes dirás, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens, a fim de que sejam devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas, a peste os alcançará e os exterminará. Farei a terra um deserto árido e absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono, por causa de todas as abominações e práticas idólatras nojentas que eles cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa, perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros, vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti como costuma fazer e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico, que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo este povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Capítulo 34. Então veio a mim esta palavra de Yahvé, ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis da lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes as feridas, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas, pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas.
foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. Eu, pessoalmente, serei o pastor do meu rebanho, e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida, cuidarei da recuperação da fraca. Porém a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes? Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto em vossa ânsia forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então, ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei, que será como o meu servo Davi. Para ser o seu único pastor, ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho dito, oráculo do Senhor: eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto, e dormir em paz nas florestas. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção, e proverei as chuvas todas a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seus frutos, a terra dará sua safra, e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam.
Assim não serão mais saqueadas pelas nações pagãs. Tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e devorá-las, mas habitarão em paz e tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância e boas colheitas. E as minhas ovelhas jamais serão vítimas de fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e a humilhação das nações. Então o meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor seu Deus, caminho com as minhas ovelhas e que elas, a casa de Israel, são o meu povo, afirma Yahvé, o Eterno Senhor. Portanto, ouvi, vós, meu rebanho querido, ovelhas da minha pastagem. Sois o meu povo e eu sou o vosso Deus. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor. Capítulo 35. E a palavra de Yahvé veio outra vez a mim nestes termos. Ó filho do homem, volve o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe, assim declara Yahvé, o Senhor Deus: ó monte Seir, terras de Edom, eis que eu estou contra ti. Estenderei o meu braço contra ti e te farei uma terra desolada, um lugar deserto e amedrontador. Transformarei as tuas cidades em ruínas e ficarás completamente arrasado. Então reconhecerás que eu sou Yahvé, o Senhor. Porque mantiveste teu antigo ódio e inimizade, e entregaste os israelitas ao poder da espada no tempo da calamidade deles, na hora da desgraça e quando lhes chegou o juízo e o castigo. Por esse motivo, juro pela minha própria vida, afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus, que te entregarei ao espírito sanguinário, à morte, e este sangue te perseguirá. Considerando que jamais rejeitaste o espírito da morte, ele te alcançará. Então farei do monte Seir um deserto completamente assolado, e dele exterminarei os seus transeuntes, todos que por ali vêm e vão. Encherei teus montes de cadáveres, os mortos à espada cairão nas tuas colinas, nos teus vales e em todas as tuas correntes de água. Eu te devastarei para sempre, e as tuas cidades não mais serão habitadas. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Visto que comentaste, estas duas nações e povos ainda serão nossos, e nos apossaremos deles, sendo que eu, Yahvé, estava presente ali, juro pela minha vida, a palavra do eterno e soberano Senhor, que te tratarei segundo a ira e o ciúme que revelaste através de teu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles no dia em que o meu julgamento for deflagrado contra ti. Então saberás que eu, Yahvé, ouvi todos os teus intentos e blasfêmias proferidos contra os montes de Israel, quando comentaste, ora, eles já estão destruídos e foram entregues a nós para que os devoremos. Te enchestes de arrogância contra a minha pessoa e abristes a tua boca para multiplicar palavras levianas contra mim, e eu tudo ouvi. Agora, pois, assim diz o soberano Yahvé, o Senhor: enquanto toda a terra se rejubila, eu agirei e farei de ti um amontoado de entulho no meio do deserto. Assim como te alegraste com a destruição da herança da nação de Israel, de igual modo te tratarei. Ó monte Seir, tu serás arrasado, e contigo todo o Edom, sim, todas as terras de Edom, e nesse dia todos entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Capítulo 36. Ó querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouvi, pois, a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim afirma o soberano, o eterno. O inimigo exclama contra vós: eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. Por esse motivo, vai e profetiza tudo quanto eu, Yahvé, estou te comunicando. Considerando que eles vos assolaram e perseguiram por todos os lados para que te tornasses propriedade do restante das nações pagãs e tem sido alvo de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor, por isso, ó montes de Israel, ouvi a palavra de Yahvé. Assim declara o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales, aos desertos devastados e às cidades habitadas e sem amparo.
que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o eterno e soberano Deus: com toda a certeza, profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo o Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração, eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Sendo assim, vai e profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales: assim afirma Yahvé, o Senhor Deus: eis que eu falo com ciúme imenso, e em meio à minha cólera inflamada, porquanto sofreste todo o escárnio das nações pagãs. Por isso, assim diz o Senhor Deus: juro com a minha mão erguida, que todas as nações em tua volta também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis novos ramos e dareis muitos frutos para toda a casa de Israel. O meu povo, porquanto breve ele retornará para casa, pois eu sinto compaixão de vós, e portanto vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles serão todos prolíferos, e se tornarão numerosos novamente. Ó montes de Israel, eis que farei que sejais habitados como outrora, e vos tratarei ainda melhor do que nos tempos antigos. Então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, e farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente sobre vossos lombos. O povo de Israel te possuirá, e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás sem filhos. Assim diz o eterno e soberano Yahvé: como de fato vos dizem, tu devoras as pessoas e tens privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás a tua nação sem filhos, assegura o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações pagãs, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem farás mais errar e cair a tua nação, afirma Yahvé, o soberano Deus. Então, uma vez mais, veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim for o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs, e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e as suas ações. Mas por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome, porquanto todos diziam a respeito dos israelitas: este é o povo de Deus. Mas, assim mesmo, eles tiveram que abandonar a terra que Yahvé lhes deu. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada. Por isso, dize a casa de Israel: assim declara Yahvé, o soberano Senhor: ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos.
Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais antepassados. E sereis, de fato, meu povo, e eu serei o vosso Deus, porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas. Convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. E neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Portanto, quero que não vos esqueçais disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim declara Yahvé o Eterno, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em novas edificações. E a terra arrasada será novamente cultivada. Não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos os que caminharem por ela. Então os viajantes e transeuntes exclamarão: Vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden. Delícias, as cidades que jaziam em ruínas, assoladas e completamente destruídas, agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nesta época, as nações que restarem ao vosso redor saberão que eu, Yahvé, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Portanto, declara Yahvé, o Senhor Deus, uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel. E por ela farei o seguinte: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E assim as cidades outrora arruinadas e desertas se encherão de famílias alegres, e todos reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus.